Olá, muito boa noite. Aqui estou eu novamente, ali Peru Neto, falando para o canal Potência Rubro-Negra, né? E eu vim falar aqui, eu não ia fazer esse vídeo. A minha mulher me proibiu, né? Já estava triste aí, né? Pela notícia do falecimento de ontem, né? Do nosso grande Cenoura Abravanel, popular Silvio Santos, grande ídolo da comunicação brasileira. Estávamos muito tristes. E aí veio o Flamengo hoje e mostrou mais uma vez que nada é tão ruim que não possa piorar um pouco mais, né? A minha esposa não me deixou fazer esse vídeo, mas eu, como bom marido, pai, defensor da moral dos bons costumes, esperei ela dormir para vir fazer esse vídeo. Então, estou aqui fazendo para mostrar a minha indignação com algo que eu considero uma das coisas mais bizarras, que eu já vi no futebol em toda a minha vida. Eu tenho 42 anos, há 7 anos aproximadamente. Eu acompanho futebol desde os 7 anos, final dos anos 80. Muito tempo. Na época ainda existia televisão sem controle remoto. Eu comecei a assistir futebol, acompanhar. Desde aquela época eu gosto de ler sobre táticas, estudar sobre táticas, analisar jogos, vejo muitas análises. Não sou especialista, sim, né? Mas eu gosto muito dessa parte. Eu acho que hoje eu vi uma das coisas, eu acho que é a coisa mais bizarra que eu me lembre na história do futebol. Eu já vi o Vanderlei Luxemburgo tirar o Everton e colocar o Matheus, que ferrou a gente em 2014, na Copa do Brasil contra o Atlético. Eu já vi o Matheus Sávio, né? A entrada lá. Aquele time do Zé Ricardo que batia o escanteio e ficava recuando a bola até chegar no goleiro. Umas coisas bizarras, né? A gente viu o Flamengo contratar o Vitinho para substituir o Vinícius Júnior. A gente já viu isso. A gente já viu muita coisa bizarra, né? A gente já viu o Abel Braga falar que não podia escalar o Arrascaeta e o Bruno Henrique juntos, porque isso era time de índio, né? Não sei porque ele tem, qual problema que ele tem com o índio, qual flash que acertou aí, mas enfim. A gente já viu essa bizarrice que não podia escalar Arrascaeta e Bruno Henrique juntos. Já vimos muitas bizarrices, né? Já vimos o Marinho jogar de lateral esquerdo com o Paulo Souza. Vimos muitas bizarrices. Mas eu acho que a de hoje, o Tite conseguiu se superar, inclusive bater o seu próprio recorde de bizarrices em um jogo, né? O Tite, que em 2022, para quem não lembra, o técnico da seleção brasileira, colocou lá o Fred, que é um jogador que é um volante, né? Mais ofensivo, que gosta de tocar e passar. Inclusive tem um vídeo, né, na internet rolando o Neymar falando com o Fred, né? É para você tocar e ficar, não é para você sair, porque você está dando espaço para o time adversário. Foi exatamente assim que a Croácia fez o gol do empate na prorrogação e levou para os pênaltis, eliminou o Brasil. O Tite, que já tinha, né, durante a semana, galgado degraus, né, subido degraus em termos de bizarrice, ao eleger o Matheus Cunha, goleiro de Copas. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia de goleiro, tem que ter um goleiro de Copas, porque o goleiro deve cansar muito correndo. E aí ele colocou o Matheus Cunha como goleiro de Copas, lembrando que nas Copas é possível ter decisão por pênaltis. E que o Rossi, que era o goleiro que ele botou para o campeonato, é famoso por pegar pênaltis, o Matheus Cunha não. Aí, alguém deve ter dado um pescotapa nele e ele deve ter voltado atrás e colocou o Rossi no último jogo aí contra o Bolívar. A gente tinha falado sobre isso durante a semana, né? É uma atitude completamente incompreensível. Mas o Tite conseguiu superar essa idiotice, fazendo uma bem maior hoje, né? Jogo Flamengo-Botafogo. Não sei, né, por que cargas d'água, ele não poupou o time para jogar, poupou o time todo para jogar contra o Bolívar. Esse era o jogo mais importante. Ah, não, mas o brasileiro era mais importante. Então por que não colocou o time todo titular? Ou seja, ele poupou e não poupou. Aí, para melhorar a situação, ele colocou o Léo Ortiz no meio-campo, o que ele já vem fazendo há muito tempo, e é uma insistência dele com o Léo Ortiz no meio-campo. Muitas vezes o Léo Ortiz pode jogar na zaga, ele não joga, ele joga com o Davi Luiz, ele troca. Ele não faz, ele não poupa, né? Ele não poupa nem faz nada, né? Ele não defeca nem sai da moita, né? Ele faz e não faz, né? Então, assim,
ele poupa, mas não poupa tanto. Ele bota o Léo Ortiz de volante, mas na hora que pode botar na zaga ele não coloca, mas também não coloca o Cleiton, bota sempre alterna aí Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. E depois vem reclamar do calendário, que o calendário é muito desgastante para o Flamengo. O Flamengo que jogou, contando as partidas de amistosos nos Estados Unidos, jogou 50 jogos na temporada, o Botafogo jogou 53, mas o Tite acha que o calendário é pior para o Flamengo. Havia um amigo meu falar, não, porque é a Copa América. A Copa América, o Flamengo teve 5 jogadores na Copa América, sendo que um saiu na primeira fase, um jogou 3 jogos, nenhum completo, né? Os outros 3, um jogou alguns, os outros 2 que foram titulares também jogaram, um já saiu contundido, e aí o Flamengo, né, que tem planejamento, preparador físico, perde já em 2 jogos, perdeu 3 jogadores por contusões musculares, mais um por uma operação de tendão. Para mim isso é justa causa. Mas o Tite conseguiu superar as expectativas e cometeu uma das maiores insanidades da história do futebol, que tinha o Léo Ortiz, né, como a gente estava falando, improvisado como volante, mas era um jogador que estava contra o Botafogo, 4-1 Botafogo. Era para ser mais se o Rossi não pega um pênalti. O pegador de pênalti, o Rossi, que era preterido nas Copas, né? Não jogou o segundo jogo da Copa do Brasil, porque ele botou o Matheus Gonçalves, que ele é o olho de Copa, ninguém entende por quê. E o Rossi pegou um pênalti, pegou uma bola cara a cara, senão era 6-1 Botafogo, o juiz anulou o gol do Botafogo bem anulado, mas por detalhes ali poderia não estar impedido e poderia ter sido 7-1 Botafogo. E não seria nenhum absurdo em relação ao que foi o jogo. Não o jogo todo, mas ao segundo tempo. Porque durante o segundo tempo, o Tite, que escalou o Gerson, ninguém entende por que se o Gerson, né, se era para poupar o time, por que o Gerson jogou? O Gerson é titular? O Gerson não vai jogar lá na altitude contra o Bolívar? Mas escalou o Gerson. E no segundo tempo, ele no intervalo, ele tirou o Gerson, botou o Everton Araújo. Everton Araújo, nada a ver com a história, mas é um jogador de defesa, um volante de marcação, sobrenome de Caraca Araújo. Mas um jogador de defesa, marcação. Ele tirou o Gerson, botou que era um meia que estava jogando de forma mais ofensiva, botou o Everton Araújo para marcar mais. Né? Não bastasse isso, ele ainda resolveu colocar o Léo Ortiz, que era o segundo volante ali, dividindo as funções com o Alan, resolveu botar o Léo Ortiz para jogar uma linha de 3 zagueiros com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Uma das coisas mais abjetas, bizonhas, absurdas da história do futebol. Isso aí não é que merecia demissão. É justa causa do processo. Tipo, processar o Tite, que fez a maluquice. Ele está pior do que o Abel Braga em 2019. O amigo Rafael Scultori, do Expressão Rubro-Negra, já falava isso. Né? Ele está completamente louco, pelo menos perdido. Completamente perdido. Por quê? O Léo Ortiz tinha dado o passo para o gol do Bruno Henrique, o gol de empate, e tinha deixado o Carlinhos cara a cara. O Carlinhos deu um bico pro alto. Né? Aí é a ruindade do Carlinhos. Mas o Léo Ortiz era o cara que estava desequilibrando no meio campo ali pro Flamengo. E aí foi uma das visões, cara, uma das coisas que a gente vê que o cara não tem visão nenhuma, não tá prestando atenção no jogo, mas o cara, assim, sem leitura de jogo nenhuma. O cara vem, não, o Léo Ortiz agora você tá dando muito passo para agora, acho que a gente vai acabar virando esse jogo. Vem pra zaga aqui, confunde aqui a nossa defesa. Pior, não ajeitou defesa nenhuma, a defesa ficou pior, o meio campo sumiu, a defesa ficou pior. As coisas mais bizonhas, assim, nas leituras mais bizonhas de jogo que eu já vi na história do futebol. Acho que não lembro de algo tão bizonho assim. Se você lembra, por favor, deixe aqui nos comentários se você já viu algo mais bizonho do que isso que o Tite fez hoje no segundo tempo, no intervalo do jogo do Flamengo e Botafogo. Que ele simplesmente matou o time do Flamengo todo. Matou o meio campo, quebrou o meio campo do Flamengo, destruiu a zaga e eliminou o ataque e, ao mesmo tempo, só deixou o Rossi brilhar. Ele queria que o Rossi brilhasse, a ideia dele era essa. E, sinceramente, cara, não faz o menor sentido. Loucura do Tite, o Tite que reclama do calendário, mas o Flamengo jogou menos que o Botafogo. Ah, mas a Copa América, o Flamengo tem 4 jogadores, 5 no máximo. Ele tinha opções. O Flamengo é campeão da Libertadores Sub-20.
Está no Mundial Sub-20. Quais jogadores que são usados aí? Só o Lohan, às vezes. Mesmo assim, no momento que mais precisou do Lohan, o Tite tirou ele por causa de algumas vaias ali, não sei o quê. Ele sumiu do time quando o time mais precisava de um jogador para substituir o Arrascaeta, que estava exatamente na Copa América. Inclusive, o Arrascaeta, que se machucou, foi o que menos jogou na Copa América. Contusão muscular. Então, tem muitas coisas assim que não fazem sentido. Tite, eu ia até falar, mostrar a coletiva, mas é melhor nem falar, cara, que é muito desconexo da realidade. O Tite está completamente desconexo da realidade. Usando desculpas esfarrapadas, porque o time jogou quinta-feira, teve pouco tempo de descanso. O Tite fala de meritocracia e contrata o filho dele, que não fez nada em lugar nenhum. Completamente perdido, cara. Completamente perdido. Tem muitas preocupações para o segundo jogo contra o Bolívar. E espero que a camisa jogue, porque taticamente o time está completamente perdido. Não temos muitas esperanças aí no futuro próximo. O Flamengo, a diretoria, na minha, está pensando só na reeleição, na eleição do substituto do Landim, não está prestando muita atenção no time. Até agora, tá para fechar o Michael, ainda não assinou, né? Deve fechar nos próximos dias. Um pouco tarde, era para ter feito contratações já na época da Copa América, para o pessoal chegar lá no intervalo já tá jogando agora como a maioria dos clubes fizeram, né? Palmeiras, Botafogo. Inclusive hoje na comentário, alguns comentaristas da Sport TV falaram exatamente isso, né? Um jogo de um time que fez contratações na janela e o outro que não fez nenhuma. Então, aí fala do calendário, o calendário é ruim, mas o Botafogo jogou mais partidas que o Flamengo. Então, essa desculpa do calendário é fraca, tenta mascarar uma incompetência latente, objetiva, uma competência clara, né, da comissão técnica do Flamengo, somente do departamento da preparação física e o próprio treinador. A preparação física não consegue colocar o time para ter condições de jogo, né, os caras se machucam. Não é uma coisa comum, porque tem vários jogos. 3 jogadores assim se contundiram muscularmente em 2 jogos, é uma coisa que alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Eu me lembro que em 2019 o pessoal falava, o Jorge Jesus não poupa, ele apenas tinha alguns jogadores que o departamento de fisiologia avisa para eles que estão próximos de se machucar. Como é que de 2019 para cá, o departamento de fisiologia do Flamengo piorou? Como é que hoje, em 2024, não tem tecnologia para detectar possíveis lesões? Em 2019 tinha. Como, mais uma vez, lembrando lá o meu amigo Rafael que falou, mudar os profissionais. Então, latente, objetiva e clara incompetência de quem está no momento atual comandando o Flamengo. Então fica aí, né? Eu que falei, peço desculpas mais uma vez ao Rômulo Santos, meu amigo, que era a favor da demissão do Tite. Eu falei que o Tite tinha que ficar aí até o final do ano mesmo, porque é uma assunção, né? A diretoria iria assumir a sua incompetência absurda ao demitir mais um treinador, mas infelizmente, cara, nos resta esperar pelo Felipe Luiz, que faz um ótimo trabalho no Sub-20 do Flamengo. E hoje de manhã já tinha recebido o vídeo lá do terceiro gol, né, do time Sub-20, que sai do tiro de meta, vai tocando até fazer o gol, enquanto o time do titular, o time principal, é bico para frente, bola para a área, e na bola defensiva aérea é um sofrimento total. Ainda contrataram um cara do lado friburguense, da onde, nem lembro de onde veio, cara. Contrataram um malandro lá para fazer exatamente isso e até agora só está recebendo, né? Não mudou nada, né? Infelizmente é isso aí. Torcer para a camisa jogar, porque depender do extracampo aí do treinador, o negócio vai ficar difícil. Tá? As coisas mais bizonhas que eu já vi na história do futebol. E o Tite chega na coletiva, não responde nenhuma pergunta, vai ficar só falando que é porque quinta-feira estamos cansados de quinta-feira. O Tite é um cara que mais da metade das partidas do Flamengo, o Flamengo tendo 5 substituições a fazer,
Ele faz de 2 ou 3. Mais da metade. Tá? Mais da metade. Várias, ele não faz as 5 substituições e fala que a culpa é do calendário, os jogadores estão cansados. Estão cansados, ele não substitui. Esquisito. Né? Mínimo esquisito. Pelo amor de Deus. Vamos lá, esperar que a gente volte aí na quinta-feira com a classificação para a Libertadores. Esperar que a gente volte aí também com mais 2 ou 3 reforços, porque é só o time mesmo, cara. É só o time mesmo. Que organização tática não podemos esperar. Muito boa noite. Valeu.